região da Capadócia, que aparece essa única vez na Bíblia, e eu acabei de ler com vocês, aonde? Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na vinda do Espírito Santo, ou seja, no dia de Pentecostes tinha judeus que foram para Jerusalém, lá em Israel, na Terra Santa, e ali eles receberam o Espírito Santo e trouxeram esta fé, este fogo do Espírito Santo, esta graça de Deus, o cristianismo, aqui para essa região da Ásia Menor, o Anatólia. Quando vocês escutarem Ásia Menor ou Anatólia, vocês já sabem, se trata de quê? Hoje da Turquia. Turquia como um todo. E uma dessas regiões centrais da Turquia, ou da Ásia Menor, ou Capadócia, se chama, ou Anatólia, se chama Capadócia. Não é? Essa região aqui, então, ela foi desde o início, desde o dia de Pentecostes, de certa forma, ela foi inclusa entre os lugares que receberam a graça da fé cristã. Depois os apóstolos vieram, não é? São Paulo não passou aqui por essa região, mas passou muito perto. Aqui, essa região antigamente pertencia à chamada Galácia. E São Paulo tem uma carta aos Gálatas, mas são os Gálatas do sul, não é? É de outra região, mas realmente São Paulo passou aqui muito próximo. São Paulo não passou por aqui, mas outros grandes evangelizadores passaram por aqui. Trouxeram o cristianismo, não é? E continuaram essa obra dos primeiros apóstolos. E aqui houve um crescimento muito grande da fé cristã. A Capadócia era conhecida como berço da vida religiosa. Ontem nós falávamos sobre 3 grandes santos, 3 grandes personagens chamados 3 capadócios, 3 grandes santos que promoveram profundamente a fé, ajudaram na fé através do credo, especialmente do concílio de Nicéia, o primeiro concílio de Nicéia, e depois ajudaram muito a igreja através da implantação da vida religiosa. Não sei se vocês lembram ontem falando que nos primeiros tempos, no primeiro século e no segundo século, ou seja, do ano 33 depois de Cristo até o ano 100, e depois do ano 100 até o ano 200, né? E até o comecinho do quarto século, ano 313, o cristianismo era perseguido. Quem era cristão? Quem estava disposto a dar a própria vida. Quem acolhia a fé cristã já sabia que era muito mais cidadão do céu do que da terra. Porque o império perseguia. Porque o cristianismo... Por que São Paulo foi tão perseguido e foi morto pelo imperador? Porque ele era um homem que andava todo esse império romano anunciando o quê? Agora um reino de irmãos, onde não tinha mais escravos nem livres, onde o mais importante ser ter ou não ter dinheiro, onde o único rei não era mais apenas César, mas era quem? Jesus Cristo. Onde a lei de Deus estava acima da lei dos homens, onde não se adorava mais diversos deuses, não é? Toda aquela religião antiga, cheia de superstições, também era uma forma do governo controlar aquele povo. Então agora acontecia uma revolução, só que não uma revolução com armas. Os cristãos, desde o começo, porque eles chamavam tanto a atenção? Porque eles preferiam morrer a matar. Bonito isso. Eles preferiam amar a odiar. O único perigo era porque eles eram incontroláveis. Porque não temiam cadeia, não temiam perseguições. Cada vez que se matava, mais crescia. A ponto de Tertuliano dizer assim: a semente dos novos cristãos são o sangue dos mártires. Cada vez se mata, não nasce 10. Veja,
Que coragem! Então, o cristianismo, meus irmãos, era no primeiro momento uma forma de martírio. E os primeiros santos eram os mártires. Como é que começou o culto aos santos na Igreja Católica, no cristianismo? Né? Só existia Igreja Católica, essa coisa de que a Igreja Católica nasceu com Constantino em 313, isso é uma tolice, uma bobagem histórica. Constantino não fundou religião nenhuma, né? Quis, claro, alguma vez até influenciar, né? Mas ele não fundou religião nenhuma, não fundou o catolicismo, como se diz. Só existia a igreja que Cristo tinha deixado sobre Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, o ideal da fé, da santidade, era ser mártir. Os mártires eram enterrados e as pessoas, os cristãos, vinham até o túmulo do mártir e começavam a pedir a Deus, pela intercessão daquele que tinha coragem de ter dado a vida. Jesus tinha dito: não tem maior amor aquele que dá a vida pelo seu amigo. Qual é o nosso maior amigo? Jesus. Ele mesmo tinha dito: já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo que recebi do meu Pai. Então, os mártires eram venerados. As pessoas queriam ter as relíquias dos mártires junto com no altar. E ainda hoje tem esse costume, as igrejas principais, no altar da igreja, onde acontece o maior martírio, o sacrifício de Jesus, o grande mártir, aquele que deu a vida por todos nós, seus amigos, eram colocadas relíquias no altar dos mártires. Então começavam a se venerar as relíquias, os santos. Então o maior santo era o mártir. Mas depois, quando o império viu que não adiantava, o Império Romano, viu que não adiantava combater os cristãos, foi se convertendo, e aí houve uma outra grande investida. O demônio é assim: quando ele não consegue lhe destruir, lhe perseguindo, tentando, colocando coisa ruim para lhe combater, ele vai. Você não pode com o inimigo, você se alia a ele. Aí o inimigo percebeu: eu vou me aliar, agora eu vou usar a igreja a partir... E aí foi um dos grandes perigos da igreja, meus irmãos. Da igreja, por quê? Porque as pessoas, depois que o Império Romano abençoou, até colocou depois em 380, com Teodósio, a igreja cristã, a igreja católica, como a igreja oficial do Império, e os pagãos agora que eram perseguidos, o que é que aconteceu? Muita gente queria se tornar cristã porque era um status. Não era mais por conveniência para dar a vida por Jesus, era porque era bonito ser cristão. Mas muitos não se convertiam de verdade. É como na Idade Média. Por que acontece tanto escândalo quando a gente escuta a Idade Média? Porque você tinha 3, 4 filhos na Idade Média, né? O mais velho era o dono de tudo. Era aquele que ia segurar a herança de toda a família. E a herança não podia se dividir porque senão a família ia ficar pobre. O que é que fazia com os outros? Com as outras? Vão para o convento, sem vocação nenhuma. Vai ser padre, os homens. A mulher vai ser freira. Isso é destruir a igreja. Aí eram vocações terríveis. Pessoas que usavam da igreja para destruir a própria igreja. Mas graças a Deus que a igreja nunca vai cair, meus irmãos. Diga ao seu irmão: a igreja nunca vai cair. A igreja nunca vai cair.